Que era um espetáculo, então você tinha acesso fácil a enfim, a essas publicações, e eu havia definido desde então que eu queria mexer um pouco com essa documentação. Vantagem é que o arquivo funcionava de forma muito incipiente, mas com muito boa vontade, e rapidamente eu tive acesso a documentos tais como testamentos do século XVII e XVIII, que eu aprendi a ler da maneira mais autodidata possível, colocando uma folha branca de papel ou maço atrás dos... Aliás, uma dica aqui para quem gosta de trabalhar com documentos originais, a gente coloca uma folha branca de papel ao maço, e aí, naqueles intervalos, naqueles buracos que as traças comeram, a gente consegue mais ou menos imaginar o que está escrito, né? Obviamente com auxílio, né, de todo aquele aparato de publicações sobre a grafia da época, como havia contração de determinadas formas de apelação, enfim, foi dessa forma que eu mergulhei nos arquivos. E vendo que eu não teria lugar ali na PUC, ali o que se fazia não me interessava, eu comecei a frequentar como sempre na cara de pau, né? Eu acho que a gente tem que ter coragem quando faz história, eu acho que a gente tem que sair da caixinha, não pode ficar ali temerosa, né? A gente tem que se lançar nos assuntos que nos interessam e também ter cara de pau de procurar as pessoas que possam nos interessar. E eu sabia que a USP tinha uma pós-graduação bem mais aberto, né? Embora com modismos muito marcados, a história econômica, né? O Fernando Novaes, que mostrou muita simpatia por mim e eu por ele desde o início, mas o sistema da USP também era um sistema extremamente perverso, de consentimento de novos alunos, não porque você tivesse que mostrar estudo, ou mostrar produção, ou mostrar o que você queria fazer, mas que havia uma relação extremamente patrimonial, eu diria, áurica, né, entre professores e alunos. Então, na porta de cada professor conhecido, ficava ali um contingente de pobres miseráveis, parecia uma galeria de milagres, né? Todo mundo ali sentado pelo chão, com um livro na mão, implorando, pelo amor de Deus, 5 minutos de atenção daquela grande figura que é, então, o mestre uspiano. Eu acho que, por causa disso, eu me tornei a pessoa mais fácil do mundo. Eu digo sempre que eu sou como carne de vaca, estou em qualquer lugar, falo com as pessoas com muita naturalidade, eu tenho horror a esse muito presunçoso distanciamento entre professores e alunos. Então, essa experiência toda, digamos, de ficar ali implorando a possibilidade de participar de um curso, ou ver um curso, eventualmente ter uma vaga, era uma coisa que eu deplorava, e deplorei muito, até instituírem concurso de seleção, e eu estava na USP já como professora quando isso foi feito, porque antes era um clientelismo horroroso, sem contar, né, eu lembro sempre que a atividade do historiador não é só estar no mundo, não é só pesquisar, mas é também se fazer, se construir uma carreira, e essa carreira inclui lutas de poder. Todos nós que estamos na universidade sabemos disso muito bem, essas lutas de poder, incluindo aí golpes baixos, golpes elegantes, e para ter uma vaga na época, esse clientelismo incentivava, né, de forma muito pérfida, esse tipo de comportamento. Na USP, eu tive a sorte, né, eu lembro a vocês que nós estamos aí nos anos 80, enormes transformações na sociedade brasileira, e a maior delas não foi só a abertura política, a redemocratização, mas mudanças nos mores, mudança na sociedade. É interessante como isso impacta o trabalho das pessoas.
porque a pílula anticoncepcional havia chegado aí, discretamente nos anos 60, mas nos anos 70 estava explodindo. O final dos anos 70 foram aqueles anos de todos os possíveis para a juventude, surge uma juventude no Brasil, isso é uma coisa que Cláudia Mesquita e eu estamos estudando, uma juventude a reboque dos anos de ouro, nos anos de chumbo, como disse muito bem o meu queridíssimo amigo Daniel Arão Reis, que estuda bem o período da ditadura e que mostra como a injeção de dinheiro na sociedade permitiu à juventude ter acesso a todos os bens de consumo, desde os esportes radicais, ao shopping center, a batida do rock eletrônico, a maconha, a cocaína, a praia, ao biquíni, a sexo de todo tipo. Então, não é à toa que, nesse momento, né, toda uma pleiade de jovens historiadores na época, né, vai se debruçar sobre questões como sexualidade e família. E, para isso, realmente, os arquivos tinham muito material, tinham muito o que contar. Então, é óbvio que sempre, dentro de uma preocupação, digamos, mais formal, os estudos de família, inclusive bafejados pela demografia histórica, que estava chegando da Europa, com a Maria Luísa Marcílio, tiveram, eu diria, uma importância bastante estrutural, estruturante. Depois dela, a Enis Samara, também na USP, embarcou na mesma canoa, formou muita gente se formando ali. Mas eu diria que essa geração de Ronaldo Vancas, Laura de Melo Souza, Lana Gama Lima, Renato Venâncio, Luciano Figueiredo, Fernando Londônio, eu mesma, quer dizer, quando eu hoje releio teses, ou leio teses, porque leio muita tese de jovem historiador para escrever meus livros, até dou mais importância aos jovens historiadores do que aos clássicos. Eu acho que os jovens trabalhos têm muito a dizer, e os departamentos, sobretudo fora do eixo Rio-São Paulo, têm produzido coisas notáveis, que nos dão realmente uma ideia de Brasis, né, no plural, uma fantasia de que nós somos um país só. Eu acho muito irônica. Se a gente vai para o norte e nordeste, como eu vou muito, como a gente vai para o centro-oeste, a gente vê que as realidades brasileiras realmente são muito diversas, e as faculdades de História e as pós-graduações têm abastecido com muita informação. Mas quando eu vejo essas teses, eu percebo claramente como esses trabalhos, esqueci aqui o nome do Luiz Motti, uma figura absolutamente maravilhosa, né, que carregou a bandeira dos primeiros trabalhos de homofobia, sobre homofobia no Brasil, nesse momento, quer dizer, quando o Luiz falava, me lembro, Fernando Novaes só faltava se benzer, ele começava sempre as palestras dele lá na USP dizendo, bom, na minha época, a gente quando estudava os piratas, estudava o escoamento do ouro, e o impacto do ouro roubado no tesouro das potências europeias, hoje estuda-se os piratas para estudar a homossexualidade dentro dos barcos. Então, havia, mesmo dentro da universidade, uma resistência a esses trabalhos que foram absolutamente pioneiros. E nesse momento de grandes revoluções, né, eu diria, todos esses jovens historiadores muito ferrenhamente comprometidos com a sua produção, né? Foi uma época também que a Folha de São Paulo começou a perseguir os improdutivos das universidades públicas, então havia uma fome de produzir, todo mundo sentava para escrever quase que 24 horas, mas houve essa coisa muito significativa que eu quero aqui sublinhar, que foi o retorno ao arquivo, né? Se o arquivo foi coisa no passado, enfim, de historiadores que faziam biografias, faziam história positivista, nesse momento, o retorno do arquivo, eu diria, havia mesmo uma concorrência muito saudável e muito positiva na busca de novos documentos. Todo mundo queria achar o seu Montagu, todo mundo queria contar uma história. Daí, na época, né, os arquivos que hoje estão digitalizados e que, portanto, para um país pobre como o Brasil, não se justifica mais pedir bolsa para estudar em Portugal, basta abrir os arquivos portugueses e outros estão à nossa disposição, mas, na época, a CAPES deu muita bolsa para estudos em Portugal,
e muitos de nós, eu não fui com bolsa da CAPES, mas muitos colegas foram, e realmente nós passávamos os dias inteiros ou na Biblioteca Nacional de Lisboa, na seção de obras áreas, ou então Laura e Ronaldo, especialmente, no antigo arquivo da Inquisição, que hoje está junto com a biblioteca. Então, o que eu quero dizer a vocês é que, quando Arlette Farge define o ofício do historiador como uma paixão pelo arquivo, eu diria que essa paixão marcou profundamente a minha geração. E depois, quando eu voltei ao Brasil e tendo defendido meu doutorado, depois tendo preparado a minha livre docência, que nunca quis defender, porque achava aquilo tudo um saco, a bem dizer, mas o apelo do arquivo, para mim, sempre foi um apelo fundamental, e eu acho que nós hoje estamos surfando nessa situação ideal de podermos entrar nos arquivos mais diversos, né, através do computador. Quer dizer, acho que a história ganhou um aliado ímpar com o computador, não só para nos comunicarmos com os arquivos, para nos comunicarmos com os mortos, né? Aqui fazendo uma brincadeira, estou lembrando do nosso príncipe nosso Conde de, marido da Isabel, da princesa Isabel, que quando ouviu um gramofone tocar música pela primeira vez, mas é a voz dos mortos, né? Então é um pouco essa sensação da voz dos mortos que nós podemos obter através de uma tecnologia, mas é também a possibilidade de nos comunicarmos entre nós. Eu escrevo muito para colegas que nunca vi, mas cuja tese li, são jovens às vezes, nem professores não fizeram concurso ainda, mas estão aí querendo conversar sobre o tema que escolheram, conversar sobre as fontes que descobriram. Então, eu acho que essa marca dos anos 80 e 90 na historiografia abriu muito, quer dizer, foi um momento também, né, muito criticado pela epistemologia como um momento de fragmentação da história, de estilhaçamento da história. Vocês vão ver no texto que eu fiz, eu falo um pouco disso, mas eu acho que esse mais veio para o melhor, porque ele veio para garantir isso que deve ser o nosso bordão, que é trabalhar com liberdade, né, sem nenhuma censura, e fazendo do nosso trabalho justamente uma bandeira contra qualquer forma de censura. Então, abertura de arquivos, abertura de comunicação e liberdade, que eu desejo cada vez maior, desejo sinceramente o fim das linhas de pesquisa, as quais nós somos obrigados pela CAPES, CNPq e outras instituições, para que os alunos possam trabalhar sobre aquilo que tem a ver com a sua subjetividade. O Philip Roth, que não ganhou o prêmio Nobel, não sei porquê, ele tem uma frase que eu gosto muito, em que ele diz: nós só escrevemos, né, sobre aquilo que tem a ver conosco. E realmente escrever bem, criar uma boa narrativa, incentivar o leitor a se aproximar de história, passa por isso também, quer dizer, por essa liberdade de escrita e pela liberdade do tema que nós temos para aprofundar. Bom, dos anos 90, eu diria, para cá, muitas transformações nós passamos, não só na Universidade Brasileira, mas o mais preocupante e o que me fez sair da USP foi a compreensão de que a Universidade Brasileira está completamente enquistada, ela está completamente frigorificada, né? E, sobretudo, os departamentos de história, e eu nisso jogo cinza sobre as minhas cabeças, eu tentei, mas não consegui, né? Completamente alheios à inserção das pessoas que nós estamos formando. Eu me lembro muito bem que eu insistia junto a Zilda Iocói, que é uma figura notável, uma grande militante da sala de aula, uma grande militante da escola pública, uma pessoa preocupada com o ensino da história. Eu insistia muito para que o Departamento de História da USP conversasse mais com a pedagogia, conversasse mais
com a Faculdade de Educação, porque o que me parecia, e hoje para mim está cada vez mais claro, é que havia um divórcio, e há um divórcio enorme, entre aquilo que nós nos dedicamos a fazer academicamente, com tantos cuidados, né, com tanta nota de rodapé, com tanta discussão teórica, e aquilo que o povo brasileiro sabe de história. Quer dizer, nós estamos completamente isolados numa torre de marfim, sem nos darmos conta que aqui o nosso vizinho que está do nosso lado no metrô, ou aquela senhorinha que está ali fazendo unha ao lado no cabeleireiro, ou então na feira, quando a gente vai comprar alguma coisa, o feirante que nos atende, essas pessoas não sabem absolutamente nada de história do Brasil. Elas não têm qualquer conhecimento, e isso tem um impacto enorme no sentimento de cidadania que talvez hoje mais do que nunca nos falte, como coletivo, como brasileiros, né? E essa ideia de viver numa bolha, né, ali preenchendo formulários e dando aulas, né, que muitas vezes nos afastam até do significado de coerência de uma vida, porque ser coerente não significa repetir durante 20 anos a mesma coisa, significa ter um projeto para si, mas também para os outros, para a coletividade. Essa coerência é que eu estava buscando, né? E eu achava que havia uma incoerência total ali no que nós estávamos fazendo e nas necessidades, dos buracos que eu via ali na transmissão dos conteúdos que nós, com tanto esforço, estávamos, e aí quando falo nós, estou falando do Brasil todo, de todas as pós-graduações, de todos os alunos e professores que também estão exatamente no mesmo nível. Bom, isto posto, esse foi o momento também que, para horror dos historiadores, muito afeitos à sua bolhazinha de cristal, os jornalistas fizeram uma entrada que eu diria retumbante e, para não dizer, maravilhosa na história do Brasil. Porque foi um momento em que historiadores de todos os espectros, né? Vamos pegar aqui o Jorge Caldeira, que eu acho que é uma pessoa que tem uma formação de historiador, uma formação de sociólogo, escreve maravilhosamente bem e começou a fazer biografias. Fernando Moraes é um jornalista, prezo menos o trabalho dele, mas ele deu contribuições para biografias importantes. Mas realmente o caso que mais causava coceira, irritação, né, alergia nos historiadores, foi de um querido amigo meu, Eduardo Bueno, de quem me tornei amiga depois, quando o conheci. Eu estava justamente na França fazendo o meu segundo pós-doc, recebi da Folha de São Paulo o pedido para analisar uma documentação que eles queriam publicar como folhetos em 2008. Folhetos que viriam anexados ao jornal, e aí os leitores poderiam acompanhar a história que tinha acontecido em 1808. E eu estou lá em Paris, recebo um calhamaço, comecei a ler, não consegui parar, que era uma narrativa que escorregava, uma delícia, com humor, com graça, com fatos, com dados. Ali não achei, contrariamente ao livro de muitos autores consagrados da USP, uma errata depois, com 20 páginas, dizendo, na página tal a data está errada, na página tal o nome de fulano está errado, nada disso, né? E aí fiz, obviamente, um parecer extremamente positivo, não sabia quem era, né? E quando a Folha ligou para dizer, despachou, não despachou, como é que foi? Eu disse, olha, mas quem é esse meu colega tão brilhante que fez esse trabalho maravilhoso, trabalho anônimo, lógico, não sabia quem tinha escrito. Ele falou, não é um colega, é um jornalista gaúcho, chama-se Eduardo Bueno. E foi assim que eu conheci o Eduardo, e foi assim que depois estivemos juntos em vários momentos, ele com esse espírito dele muito irônico, às vezes beirando o patético, mas é o jeito dele, ele sempre foi assim, mas um conhecimento profundo de história do Brasil, que acendeu uma luz importantíssima sobre a qual o grande, grande historiador e teórico de história, Christophe Pomian, já tinha comentado, né, num livro dele, que agora não vou conseguir me lembrar o nome, Qu'est-ce que c'est l'histoire, uma coisa assim, que ele tenta definir a história hoje. E ele diz um negócio que é da maior importância, para o qual nós, historiadores, temos que estar muito alertas. Ele diz
a história não é mais um apanágio, um privilégio das academias. Acabou isso. Nós estamos num mundo hoje, em redes, nós estamos num mundo que mudou, e a opinião pública tem o que dizer sobre o que seja história, né? Então, o historiador privilegiado, que está lá falando do alto do seu salto alto, em cima lá do caixote, né, para a multidão, e esse historiador, certamente, ele não será ouvido, e a história que ele está contando não será ouvida. E nós temos também, nesse momento, vocês vejam que o que é interessante dessas trajetórias é que o pano de fundo pode ser até mais interessante do que a minha simples pessoa, a qual não dou grande valor. Mas a verdade é que esse foi o momento em que os grandes historiadores franceses, que eram os mais lidos na época no Brasil, antes de começar a se estudar gênero e escravidão, amparado pela historiografia americana e anglo-saxã, que é realmente de altíssimo nível, né, os historiadores franceses começam a dizer a história é um romance que aconteceu. Eu faço história para me divertir e para divertir. Isso tudo são frases de Dubilo, Goff, Paul Verne, né? São pessoas que entendem que tem que haver prazer em fazer história, né? Que tem que haver júbilo, tem que haver alegria ao se abrir um livro de história. Foi um momento também em que as editoras estavam bombando com livros de história. Eu lembro a vocês que tudo isso está muito relacionado e que na base dessas mudanças, o arquivo e as histórias a partir dos arquivos tiveram um papel absolutamente fundamental. Então, essa é a minha preocupação, com o total descaso com a inserção dos historiadores jovens que estavam se formando, ou nem isso, né? Porque na USP também o que chamava atenção era que, quando eu dava, por exemplo, aula de Brasil Colônia, né, eu cheguei a ter, num semestre, 400 alunos, perto de 400 alunos. Quando eu dava Portugal no quarto ano, né, o número de alunos havia caído para 20 ou para 15, as salas estavam absolutamente vazias, porque o êxodo de alunos entre o primeiro e o quarto ano era enorme, porque as pessoas se davam conta de que elas não iam ter como sobreviver. Elas teriam duas oportunidades, ou ir para o chão de fábrica, que é a sala de aula, que eu acho que tem que ser valorizada, e eu acho que o professor de história é a coisa mais importante hoje na escola pública, né? Ou então tinham que ficar lá, feito um sniper, esperando para dar um tiro na cabeça de algum dos grandes catedráticos para que se abrisse uma vaga, para que eles tivessem uma chance de fazer um concurso, porque basicamente é isso. Né? As lutas de poder dentro da academia também passam pelo desaparecimento das pessoas, pelas aposentadorias, pelas doenças e pelas mortes. Né? E que não havia uma terceira via. Né? E eu estava muito preocupada com essa terceira via. Porque o que eu estava vendo? Eu estava vendo que o turismo histórico podia ser um caminho espetacular para historiadores. Eu estava vendo, inclusive, porque eu escrevi durante 10 anos para o Estado de São Paulo, para o grande jornal Estado de São Paulo, que o jornalismo e a mídia podiam ser também um lugar de enorme fazer histórico para o historiador. A televisão e, obviamente, as novelas péssimas, né, sempre com referências erradas, sem nenhum cuidado com a história, podiam ser também um lugar para o historiador. A arquivologia, que eu acho que é um curso que devia ser obrigatório nos departamentos de história, de graduação, porque dão a possibilidade de um emprego para um jovem historiador, né? Totalmente ignorada, uma coisa empoeirada, horrorosa, ninguém quer saber de arquivologia. Então, todas essas questões que me pareciam da maior importância, né, sequer estavam sendo discutidas nas universidades públicas, que acabaram se engessando. O máximo que nós conseguimos fazer por pressão, eu não diria nem nacional, me perdoem aqui uma crítica muito grave, mas isso vem de fora. Os estudos sobre África, né, não foi uma demanda aqui interna, que de repente
nos países que tiveram colônia, a França, que tem muita influência na historiografia brasileira, Canadá, muita influência, Bélgica, Inglaterra, esses países resolveram, a Alemanha, resolveram fazer um espaço, por conta da imigração massiva para a Europa a partir dos anos 80, né, resolveram fazer um lugar, né, no ensino público para a história das suas colônias. Então, a gente está sempre aqui, né, sofrendo de europocentrismo, quer dizer, o que acontece lá fora acaba caindo aqui. Mas tudo bem, foi ótimo, era necessário, né? Você não pode passar 2 anos ensinando história antiga para um aluno que não sabe exatamente, sabe, onde é que ficam os monumentos gregos mais importantes, ou o percurso que os romanos fizeram até a Escócia. Eu achava que essa exposar a realidade brasileira, né? Uma coisa que o Gilberto Freire já em 1937 teve o cuidado de alertar o perigo, 27 eu acho, agora não sei se 27 ou 37, o primeiro congresso de história regional do Brasil. Isso é uma coisa importantíssima, porque o Gilberto estava se insurgindo contra essa cena paulistana que determinava que a história do Brasil começava com o Bandeirante Paulista e acabava na Revolução de 32. O resto não existia, a Amazônia não existia, Centro-Oeste não existia, o Nordeste não tinha existido, só pouquinho ali quando os holandeses invadiram Pernambuco. Então, esse apelo da brasilidade, eu não estou aqui sendo nacionalista, longe de mim, detesto nacionalismos, me lembra sempre o nazifascismo. Estou falando aqui de brasilidade, raízes, né? Da gente estar antenado com a nossa realidade. Então, foi isso que me fez sair da USP. Eu encheu o saco aquilo tudo, né? Esse quase desprezo, né, pelo destino que os alunos tomariam, e eu, na época, disse, não, eu quero montar um projeto que sirva para mais gente, eu quero falar história para o maior número, eu quero contar histórias para o maior número. E foi quando eu vim morar no Rio de Janeiro e passei primeiro a oferecer. Eu me lembro que O Príncipe Maldito, que foi um livro que teve um prêmio de enorme importância, né, eu tive que vender numa editora, porque havia realmente muito preconceito, não sobre a história que eu ia contar, mas sobre o fato de que eu era uma historiadora. E partia-se do princípio que os historiadores não sabem escrever história, né? É tanta nota de rodapé, é tanta citação, é tanta teoria que ninguém entende nada, ninguém chega até a página 10 e o livro morre. E as editoras tinham, portanto, muito preconceito. Então, foi graças ao sucesso desse Príncipe Maldito que eu consegui, de alguma maneira, levar adiante esse meu projeto, ter coerência no meu projeto, que é estender para um número maior de pessoas a questão da nossa história. É óbvio que a rádio depois ajudou muito, as colaborações que eu faço também com os cineastas ajudaram muito, mas nada disso seria possível, né? Nada disso seria possível, e eu gostaria muito de conversar, eu posso ficar aqui contando horas de anedotas e de histórias, sem o trabalho sistemático do arquivo. Porque o que eu sinto, né, é que quanto mais eu pesquiso, mais eu conheço de brechas da nossa história que estão aí para serem relatadas, que estão aí para serem contadas para o maior público e que tem a ver com a vida dessas pessoas. Quer dizer, não se trata só de recuperar os grandes momentos, voltar novamente a, digamos, aquelas datas que... Isso é muito importante também, Mas não só isso, eu acho que é preciso também fazer um trabalho de fundo que torne os nossos irmãos, cidadãos brasileiros, companheiros nessa jornada de preservação pelo passado, porque o impacto da falta de história, ele é enorme, não apenas na Constituição da cidadania, né, mas eu diria, sobretudo, na preservação da nossa memória. Os nossos arquivos não sobreviverão se nós não estivermos lá pesquisando, se nós não estivermos dizendo, eu estou aqui atenta ao que você tem aí dentro. Eu lembro que os arquivos municipais, eu trabalhei 2 anos e meio no Arquivo Nacional, na Coordenação Geral de Difusão e Divulgação, eu me lembro que os arquivos das municipalidades, nós tínhamos um programa especial, porque o que acontece?
Os municípios, sendo muito pobres, eles não cuidam dos seus arquivos, não cuidando desta memória, eles podem silenciosamente descartar toda a documentação que amanhã vá corroborar na comprovação de prefeitos ladrões, de prefeitos que usurpam o dinheiro da prefeitura, porque tudo desaparece. Então, essa memória ela tem que estar preservada, inclusive, nos pequenos arquivos, nos menores arquivos, e, obviamente, nos nossos velhos monumentos, nas nossas velhas pedras, como dizem os franceses. É lamentável a gente passear aí pelo Vale do Paraíba e ver que as igrejas estão sendo transformadas em estacionamento de supermercado, né, que as pessoas não têm mais o menor respeito pelo coreto da praça, porque elas nem sabem o que aquilo significava em termos de sociabilidade para as populações do passado, troca-se nome de ruas, então tudo vai desaparecendo e nós vamos nessa caminhada louca para um futuro sombrio, onde a palavra mais certa é insegurança, e não sou eu que digo isso, todos os filósofos da contemporaneidade estão chamando atenção, né, para o fato de que nós caminhamos para uma era de incertezas, onde a história poderia ser, eu acho, estou cada vez mais convencida, e os testemunhos históricos e os documentos históricos, isso tudo poderia ser a nossa ilha onde vamos nos abrigar aí nesse futuro tão sombrio que nos ameaça. Então, eu digo sempre para os nossos colegas de pós-graduação, eu já vi o rosto de vários colegas que tive o prazer de conversar ao longo desses anos prazerosos em que eu estou na Salgado de Oliveira, tirando o problema dos salários que não chegam, mas o ambiente não pode ser melhor, os alunos não podem ser mais esforçados, mais legais, é um outro mundo. Eu que dei aula na PUC ali para aquele pessoal que chegava de roupa de surf, ficava queimando baseado ali, a história, era uma viagem. Então, quando eu vejo aqui o esforço, tantos professores, viagens de horas para assistir aula, a dificuldade do acesso a livros de leitura, e tudo isso é vencido com muito amor, com muito carinho. Então, o que eu digo é que nós temos realmente que transformar essa oportunidade de estudar a história, de nos fazermos historiadores coerentes com um projeto, né, com um projeto que tenha liberdade na pauta, com um projeto que tenha coerência na pauta, e para isso é preciso realmente um olhar mais amplo do que simplesmente ver a árvore, é preciso ver a floresta, é preciso ver a história como um todo, como uma paisagem, como arquivos, como pessoas, como cidades, como enfim, áreas rurais. É preciso ter esse olhar abrangente, e quem dá suporte para a gente trabalhar esse olhar são os arquivos. Então, como disse no início, vamos conversar, eu estou falando já há quase uma hora, gostaria de ouvi-los, né? Gostaria da gente poder compartilhar essas ideias, discuti-las, e estou aqui pelo tempo que vocês quiserem, até o meio-dia. Mary, muito obrigada. Você nos deu uma verdadeira aula, realmente, sobre a escrita da história no Brasil, né? E nos brindando sempre com a sua generosidade intelectual e a sua generosidade pessoal. E nós vamos aqui, então, às perguntas dos participantes. Eu vou começar com a pergunta da Karina Brotherwood, que ela faz a seguinte pergunta para você, Mary. E quem quiser fazer pergunta, por favor, envie aqui por escrito, que eu vou lendo as perguntas de vocês para a Mary. A Karina pergunta: Mary, qual a sua opinião sobre os programas de graduação dos cursos de História? Estamos formando professores ou historiadores capacitados para ensinar História, analisando a atual historiografia do negro nativo brasileiro. Qual seria uma proposta relevante para uma formação mais adequada? Olha, Karina, eu acho os cursos de História hoje muito amarrados por linhas de pesquisa e por uma falsa produtividade, né? Porque todos os papéis que nós temos que preencher ao final de cada curso, e vocês também, e participar de colóquio, escrever artigo, se isso tivesse um impacto na população brasileira, eu diria que esses métodos todos que foram escolhidos a fim de organizar, institucionalizar dentro do, enfim, Ministério da Educação, alguma coisa relativa às faculdades de História, estaria funcionando. Eu acho que não funciona porque as pessoas continuam largamente
desconhecendo história. Agora, eu parto do princípio de que são compromissos individuais, né, em sala de aula, que vão garantir que o nosso trabalho seja bem sucedido. Eu digo sempre que quando a gente comunica um conteúdo ali, estamos repetindo alguma coisa, ou explicando alguma coisa, né, nós não estamos transmitindo, que transmitir história é transmitir junto valores, né? É isso que eu acho importante. E esses valores podem ser os seus valores, né? A paixão pelo tema, o compromisso com a memória, o compromisso com o passado, a vontade de entender melhor qual é a sua comunidade, mas tem que haver valores ali no momento da transmissão. E o que eu vejo quando eu vou, e eu vou muito para a feira literária, muito, feiras literárias aí de norte a sul do Brasil, o que eu sinto muitas vezes, eu não tenho opinião fechada, viu? O escritor Flaubert dizia que concluir é sempre uma besteira, e eu acho também, não estou concluindo nada, mas estou aqui lançando ideias. O que eu sinto na fala, né, de muitos professores que vinham ao meu encontro é que há um desânimo enorme em sala de aula, né? O próprio vestibular afunilando a obrigatoriedade de determinados assuntos faz com que o professor ele mesmo se desinteresse de dar ali o curso quando ele poderia, né, passar todo um conteúdo muito mais ancorado na regionalidade. Eu acho que essa palavra, né, que foi tão combatida, hoje nós temos que voltar à questão da história regional, porque é ali que a pessoa vai estar se sentindo inserida na sua realidade. Ou então usar temas de sociedade que tenham a ver com as pessoas, né? O meu livro mais vendido, vendi quase que 1 milhão de exemplares, chama-se Histórias Íntimas, porque é um livro que é usado em sala de aula, porque vai falar o quê? Da sexualidade do adolescente, da descoberta do sexo. Então, esses temas que deveriam estar, digamos, em sala de aula, para introduzir o aluno, aquele aluno ali que tem 13, 14, 15 anos, você não sabe se ele vai ser um futuro historiador, mas pelo menos isso vai ensinar, vai ajudá-lo a entender outros temas, né, que podem estar no pano de fundo. A história política, a história econômica, a história da sua comunidade, a história religiosa. Então, eu acho, Karina, que o compromisso pessoal, não em comunicar a história, mas em transmitir história, é o grande barato aí, é o grande desafio do nosso ofício. Eu espero ter respondido aí a sua pergunta. Mary, olha, muitas pessoas parabenizando a sua fala, agradecendo você por esse momento, e temos mais perguntas aqui. A Mira Zanucci pergunta o seguinte: gostaria de saber a sua opinião sobre o revisionismo histórico diante da retirada das estátuas na Europa de líderes que mancharam a história nesse momento. Ela queria saber sobre isso. Como é que você está vendo esse momento atual? Eu acho que a mancha da história também faz parte da história, né? Então, eu até estava comentando com um jornalista ontem. Tudo bem, derrubaram lá o escravocrata nas águas de um rio na Inglaterra, mas não seria melhor que se explicasse que o seu fulano de tal era um escravocrata, que tinha navios negreiros que fazia a rota entre as Antilhas e a África e a Inglaterra? Quer dizer, a explicação não é melhor do que simplesmente, num gesto catártico, derrubar imagens. Eu acho que falta muito. Eu ouvi isso outro dia num debate maravilhoso com 4 jornalistas negras, né? Pegaram a coitada da Princesa Isabel, fizeram um picadinho dela. Olha, eu escrevi sobre a Princesa Isabel, conheço a Princesa Isabel, eu diria, na sua intimidade, né? Na sua intimidade, chorando lá de saudade do marido na cama. Nunca foi uma abolicionista. Mas, em vez de desancar em cima da Princesa Isabel, não teria sido melhor dar luz a todos os personagens, os protagonistas negros, jornalistas, advogados, alguns pelegos, nós sabemos que houve pelegos, né? Ali, a nossa Redentora, quem que disse isso, né? Então, não seria mais interessante trabalharmos com essa participação do negro na própria questão da libertação do que simplesmente falar mal da Princesa Isabel? Então, eu acho que é preciso explicar quem é quem, né? Avenida Presidente Figueiredo.
Quem foi o presidente Figueiredo? Um presidente durante a ditadura foi um momento que durou de tal a tal. As pessoas vão ter ali paciência de ler a placa, não sei, mas eu acho que faz parte, né? Construir a memória só com coisas boas e deixando de lado, né? Que acho que foi o Paul Venn que disse que a memória é feita de lembranças, mas também de esquecimento. O esquecimento é parte da memória, ele, de alguma maneira, tem que estar ali elucidado. Então, esse debate sobre a coisa das estátuas, eu penso isso, eu acho que é preciso preservar, explicando. O Mary, em relação a isso, a proposta agora é que essas estátuas sejam levadas para museus, né? Justamente no sentido de tirá-la desse lugar de monumentalidade, de homenagem, na verdade, e levá-las para um museu para que pudesse manter essa memória e não destruí-la, também, como você falou, né? Esse é um debate muito interessante. Tem uma pergunta aqui do Milton Antônio. O que a senhora atribui à grande influência da historiografia francesa na nossa historiografia local? Milton, porque foi exatamente essa historiografia feita por Jacques Le Goff, Duby, Michel Foucault na época, Roland Barthes também, que teve uma influência grande na narrativa histórica. Os intelectuais estavam bombando nos anos 80, momento em que uma historiografia nova estava se fazendo no Brasil. E essa historiografia que se fez nos anos 80 ainda está aí muito presente no trabalho de muitos historiadores. Então, essa longevidade, né, ela tem a ver com o fato dela ter se replicado num novo fazer. E, obviamente, poderá continuar se replicando, porque nenhum desses historiadores, por incrível que pareça, parou de escrever. Nós vemos aí um monte de historiadores que, depois de publicar a tese de doutorado aqui no Brasil, nunca mais escrevem uma linha. O Jacques Le Goff, com 92 anos, acabou de lançar um livro. Então, esse fazer história, esse ofício de fazer, de estar na cozinha o tempo todo ali, mexendo as panelas, mexendo ali os produtos, isso tudo é muito importante para manter a história viva. Eu acho que tanto os ingleses quanto os franceses, eu lembro aqui também o nosso grandes historiadores ingleses que trabalharam até o final da vida. Desculpe, deu um branco aqui agora, o das revoluções, o Hobsbawm? Hobsbawm trabalhou até o final da vida, quer dizer, é preciso continuar pensando, fazendo, produzindo, e não fazer o que muita gente faz. Defendi o doutorado, está aqui, vou pagar a publicação da minha tese, não preciso fazer mais nada. E aí, essa coisa linda, eu acho isso milagroso, eu acho isso maravilhoso, para mim é uma alegria, né? De estar levando alguma coisa nova, porque eu descobri ontem no arquivo para os alunos, acaba se esboroando, porque a pessoa está presa lá no relatório da CAPES, ou está presa no trânsito, ou está presa sei lá onde, e aí, em vez de estar no arquivo fazendo alguma coisa nova, fica ali na repetição. Isso, infelizmente, eu acho que é uma característica aqui dos nossos departamentos, e os franceses, respondendo mais uma vez a sua questão, continuam, os anglo-saxões também, produzindo, o que é muito bom, porque dá vida longa à história. Uma pergunta da Liana Pinheiro Ferreira. Mary, nossos arquivos não são um modo de conversar conosco mesmos, nossas fontes? Não é hora e a vez de nos fazermos pesquisadores da própria história? Não seria o respaldo de cada fazer? Maravilhoso, adorei. Adorei, vou dizer porque isso eu gosto dessa expressão, não é o último grito da moda, é o último berro da moda, viu, Milton? Eu estava comentando com os colegas no curso recentemente que o Sérgio Gruzinski, cujo trabalho sobre mestiçagem nas Américas tem um impacto enorme aqui, graças a Deus, meu querido companheiro, colega, professor, fiz o curso dele, fui lá do Centro de Estudos e Pesquisas sobre os Mundos Americanos durante algum tempo. Ele recentemente lançou um livro em que ele conta, olha que coisa interessante, é retomar a questão da Lego História, ou da Ego História, se vocês quiserem. Ele conta a infância dele
num bairro de classe média, com uma colega, e depois todo o percurso dele dentro da Universidade Francesa, inclusive as dificuldades, né, que o Roland Barthes também teve, e que outros intelectuais tiveram, de ser homossexual numa universidade, num país onde igualdade, fraternidade, maio de 68 estão bombando. Então, esse eu na história, eu concordo com você, é de fundamental importância. Antes do Serge lançar o livro dele, um outro historiador francês vem insistindo muito em falarmos da primeira pessoa. Já esse nós mais majestático das teses, eu acho ridículo, né? Não porque nós achamos, nós descobrimos. Isso é uma coisa patética, infelizmente, que vem lá do século XIX e que os cursos de história ainda não conseguiram banir, junto com notas de rodapé e 1000 chateações aí de explicações teóricas. Mas a verdade é que nós temos vários intelectuais pensando essa coisa do eu, e no 4º volume do Histórias da Gente Brasileira, em que eu vou falar de um assunto extremamente espinhoso, que é a época da ditadura no Brasil. Eu tinha 11 anos, estava no colégio no dia que foi dado o golpe, e aquela debandada do colégio, todo mundo saiu correndo, e eu começo contando justamente isso, aonde eu estava, quem eu era, e coloco do meu lado um protagonista da história que mais tarde vai se juntar à guerrilha, né? Eu fui para casa brincar de boneca, porque menina de 11 anos naquela época brincava de boneca, e ele foi fazer escotismo, porque ele era escoteiro. Então, como de repente a história nos pega, isso é fantástico, né? Como você está ali vivendo o fato histórico totalmente alheia, você está... Né? O que está acontecendo? Você não consegue capturar, e por isso que eu tenho um pouco de receio de história do tempo presente. Eu acho que tem que haver distanciamento, não dá para você ali na hora estar sacando, né, de todos os lados o que está acontecendo, mas esse eu na história, eu acho de fundamental importância. Se coloquem nas teses, digam quem vocês são, por que vocês estão estudando esse assunto, quais foram os empecilhos que vocês encontraram. Essa voz, né, ela tem que estar presente. Né? Ela faz parte da coerência do trabalho, ela faz parte da liberdade que a gente tem que ter dentro do texto histórico. Totalmente de acordo. Mary, o Sávio Royce pergunta o seguinte: se ficarmos por demais em nossas torres de marfim, sofistas e fraudulentos, saberemos alimentar a curiosidade da sociedade com devaneios? Cláudia, oi? Dá para você repetir, porque o início da sua frase estava meio... Não te ouvi. Tá bom. É a pergunta do Sávio Royce. Ele fala o seguinte: se ficarmos por demais em nossas torres de marfim, acadêmicas, sofistas e fraudulentas, saberemos alimentar a curiosidade da sociedade? É possível? Como é possível fazer essa ponte a curto prazo? Ou teremos uma longa estrada? Bom, o Sávio, é bom que se diga aí para os nossos colegas e colegas que é uma figura ímpar, absolutamente apaixonante. Nós nos conhecemos numa circunstância também adorável, no lançamento de livro em Salvador. Ele está fazendo uma trajetória maravilhosa, tem uma curiosidade insaciável, um grande especialista de história em quadrinhos, e ele tem toda a minha admiração, e conversamos muito sobre isso. Sávio, eu acho que nós temos que ser cada vez mais criativos, e é preciso, então, se reinventar a cada dia, né? Eu acho que os espaços estão aí, nós temos que saber preenchê-los, né? Temos que, se estivermos em sala de aula, né, no chão de fábrica, ali na escola, né, darmos o nosso melhor e levarmos, nos aprimorarmos como mestres, doutores. Eu imagino a escola pública no Brasil daqui a algum tempo, com o número de universidades privadas e públicas e cursos de história que há, eu acho que nós vamos ter um acréscimo de pessoas com qualidade enorme em sala de aula. Isso é ótimo, que poderá, então, mudar a maneira como o ensino de história é feito. As universidades, acho que realmente só um tsunami, né? Porque os lugares de poder ali sempre foram muito estruturados, e a coisa está construída assim. Eu não sei muito bem como mudar isso. Eu resolvi mudar saindo. E
e tentando escrever para o grande público. Mas isso que você faz, que é conhecer melhor do que ninguém história em quadrinhos, você amanhã poderá dar conteúdo para histórias e quadrinhos e mais, né? Eu acho que os games têm um espaço para o historiador que é espetacular, né? Quem joga games sabe, né, que para desenhar aquela maldita torre que vai ter que ser entrada, vai ser penetrada ali pelo exército que estão correndo atrás, é preciso um medievalista, né, que para desenhar o saiote ali do soldado romano, é preciso um especialista. Nós temos o que dizer em toda parte, mas nós não estamos nos apresentando, né, e nós temos uma Associação Nacional de Professores de História, todo mundo tem carteirinha, que nem o time do Corinthians ou o time do Flamengo, mas dali não sai nada também, né? Nem sobre censura. Eu me lembro que na época das biografias censuradas, que eu lancei a biografia do cara que matou Euclides da Cunha, de Leandro de Assis, o meu livro foi todo censurado, eu não tive apoio nenhum da AMPU, né? Tive apoio de quem? Dos escritores, Rui Castro, né? Os grandes escritores vieram me apoiar, mas o pessoal mesmo da história, a AMPU não está aí para discutir essas questões que são o lugar do historiador no século XXI. Estamos aí no século XIX. Então, eu acho que nós temos que contar com a nossa própria criatividade e aquilo que eu disse no início, vamos ter coragem, não vamos nos deixar intimidar, né? Se, como dizem alguns filósofos, a gentileza pode ser a melhor forma de resistência, vamos resistir com gentileza, mas vamos levar os nossos projetos adiante. E eu sei que você tem um futuro brilhante. Mary, o Denison Ricardo, ele, como tantos outros aqui que estão participando, faz um agradecimento, dizendo assim, belo testemunho. O que ela diz da história, com certeza, se aplica a outros campos do saber. Tá? Só para citar o Denison. Obrigada, Denison. O Igor, né? Essa dificuldade... Bom, vamos lá, a pergunta do Igor é enorme. Igor Santos, Mary, como você bem disse, temos, enquanto acadêmicos, a dificuldade de levar a história para o grande público. Essa dificuldade acadêmica, entre parênteses, por interesse e falta de talento na escrita para as pessoas comuns, se soma às limitações do mercado editorial. Eu mesmo tento fazer isso. Como conseguir enfrentar essa dupla dificuldade, a acadêmica e a do mercado editorial? Bom, Igor, você é um grande cineasta, né? Um grande fotógrafo, até poderia juntar as duas coisas, ser fotógrafo, ser historiador, ser cineasta, ser historiador. Bom, o mercado editorial, esqueçam, o mercado editorial está extremamente fechado, obviamente por toda a crise que a gente vem passando, mas eu acho que para as teses acadêmicas, infelizmente, muito, muito fechado, porque livro é um produto cultural como outro qualquer, como um show, como um filme, como uma série, ele tem que vender, né? Então, se você não consegue fazer livros que vendam, né, como é o caso desse já mencionado, Jorge Caldeira, Peninha e outros tantos, é muito complicado entrar no mercado editorial. Mas eu acho que não se pode desistir, eu acho que hoje existem muitas revistas eletrônicas, eu acho que há pequenas editoras também, nós temos aí uma constelação de pequenas editoras, das quais não falamos e que quase não aparecem, mas que fazem um trabalho seríssimo. Nós temos, inclusive, uma feira de pequenas editoras aqui no Rio de Janeiro. Então, agora, o que eu sinto, Igor, lendo também essas jovens teses, jovens professores, é que falta muita leitura, né? E aí eu não estou me referindo à leitura de história, eu estou me referindo à leitura de literatura. Durante algum tempo, eu defendi muito e defendo a ideia de que literatura e história devem andar de mãos dadas. Até o terceiro volume do Histórias da Gente Brasileira, eu só usei memorialistas, desde os mais conhecidos, como Érico Veríssimo, Zélio Gattai, até os mais desconhecidos, porque a ideia era associar o fazer história com o fazer literário, como essas vozes literárias
podem estar contando história. Então, eu sou muito a favor disso. Agora, a pessoa tem que se investir, quer dizer, em vez de ver a série do Netflix, tem que sentar a bunda de noite e devorar aí a literatura toda, nacional, internacional. Hoje, quem trabalha, por exemplo, com escravidão, eu acho obrigatório ler os milhares de autores africanos que estão sendo traduzidos para o Brasil. Não me refiro aos portugueses brancos que contam a história da África, não. Me refiro a autores africanos mesmo, né? Aliás, o Alberto da Costa Silva, nosso querido embaixador Alberto, maior africanólogo brasileiro, né? Um dos maiores historiadores brasileiros, ele diz sempre, né, que a moda, ele é muito crítico sobre a moda da história da África, ele diz, essa moda não vai colar simplesmente porque você, para estudar a história da África, você tem que conhecer literatura africana, você tem que conhecer arte africana, música africana, você tem que conhecer os falares africanos. Então, não é só fazer um curso de Urubá, tem que ler os autores que tratam da África com o olhar africano. Então, eu acho que falta leitura de literatura, eu acho, aliás, que os livros de literatura poderiam perfeitamente constar da bibliografia de muito curso de graduação e de pós-graduação, porque eu acho que é uma maneira do aluno de graduação, às vezes, até entrar em assuntos espinhosos que ele não quer tratar. O nosso romance do século XIX, daí não estou só falando de Machado, dezenas de outros autores dão aí abertura para a gente entender o século XIX muito melhor do que, muitas vezes, teses publicadas, que você fica ali subindo a montanha com dificuldade. Então, eu acho que está faltando leitura e está realmente faltando uma narrativa mais poética. O Roger Chartier fala da poética da história, né? É preciso, sim, ter cuidado com as palavras, com as frases, com o que se diz, como se diz, e isso realmente está difícil. Enquanto não for resolvido, os livros vão ficar realmente para as calendas. Mary, a Nórbia Costa fala para você, de todos os autores que li na graduação, a que mais me inspirou foi você, Mary. E te manda um abraço. Tá? Obrigada, Nora. Agora, tem uma outra questão do Jean Freitas. Mary, limitar a história a modos de produção, de opressão, é um erro que o professor de história, principalmente de ensino fundamental e médio, comete muito? Pelo desinteresse dos alunos, eu diria que as camisas de força teóricas acabam esvaziando o interesse por história, né? Eu acho que falar de opressão faz parte de falar de história. Você pode falar de opressão em todo sentido, na relação homem-mulher, na relação mulher-mulher, na relação crianças-adultos, velhos e crianças, opressão na economia, patrão-empregado, senhor-escravo, né? Mas eu acho que é preciso falar daquilo que nos separa, que é a opressão, e é preciso falar daquilo que nos une, né? Que são várias coisas, né? E quando a gente estuda cultura, o que nos une são milhares de coisas, desde práticas religiosas, a festas, a folclore, a objeto de uso diário, a história do cotidiano, a história da sexualidade. Então, o que eu acho é que tem que haver uma boa balança aí, né? Não só falar de opressão, mas também falar daquilo que nos une também nessas relações todas, que, como eu já disse aqui, podem ser dezenas. O Marcelo Reis deixa o seguinte testemunho. Professora Mary, grato por suas palavras. Sou graduando do curso de História pela UFPA e sinto-me contemplado pela sua exploração sobre os arquivos, sobretudo os digitais, ferramenta essencial para exercer um diálogo entre diferentes temporalidades. Compõe um projeto que lida com documentos do extinto Serviço de Proteção dos Índios, e é incrível a quantidade de discussões geradas entre o discurso oficial e o que encontramos em loco, nas aldeias e quilombos, e seus sujeitos tão marginalizados. O que você acha disso, Mary? Olha, eu acho que é um historiador apaixonado, vai dar certo. É isso mesmo, valorização do arquivo local, valorização da história regional, dos protagonistas anônimos. Esse é o nosso trabalho, é levar isso adiante com fé e adiante com paixão, e compartilhar, e falar com os colegas. Eu acho que, sobretudo, acho ele um privilegiado, eu acho a história do Nordeste absolutamente
riquíssima, maravilhosa. Quanto mais eu leio as teses do Nordeste, e eu conheço muito a literatura nordestina, mais me encanta tudo, que são cenários dos quais nós conhecemos muito pouco. Então, é isso mesmo, é valorizar esse trabalho, o arquivo local, que essas vozes contam, né? Volto a dizê-lo, né? Sempre lembrando que a tolerância, né? Nós toleramos o que é diferente, mas nós temos que tolerar também, examinar o que é igual, mostrando essas relações. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na França. A história é relacional. A gente fazer a história do próprio umbigo, né? Eu acho assim muito empobrecedor. Então, quando nós podemos olhar para o que está circulando à nossa volta, tanto em termos de cruzamento de documentos, então, como ele disse muito bem, tem a história oficial e tem a história real ali dentro do documento, mas cruzar esses documentos com outros documentos que podem ser, inclusive, de outra espécie, né? Podem ser objetos, podem ser paisagens, podem ser fotografias. Eu acho que nós enriquecemos o nosso trabalho e o prazer só faz crescer. Mary, com tudo, aqui a Alessandra Sena que pergunta a você. Mary, com todos os desmontes que a educação vem sofrendo, como pensar no fazer história, ensinar história nas salas de aula, sobretudo na educação pública? Olha, se há um tema que dá para associar legal com a educação física, perdão, pública. Educação pública ou física? Pública. Vou repetir a pergunta. Eu vou te falar mais devagar, porque as mensagens... A pergunta da Alessandra. Mary, com todos os desmontes que a educação vem sofrendo, como pensar em fazer história, ensinar história nas salas de aula, sobretudo na educação pública? Pública, desculpe, entendi educação física, lembrar aí a história do esporte que está crescendo. Olha, eu acho que é realmente um trabalho devocional, é um trabalho quase que religioso, né? Porque além do desmonte que vem de cima, né, desse Ministério da Educação indescritível, você tem também uma série de injunções que nascem ali das condições materiais de vida dos alunos, violência na escola, dificuldade de acesso ao livro, e é por isso que eu acho que o nosso esforço tem que ser cada vez maior, né, para dentro dessas limitações terríveis que nós vivemos, incentivar os alunos a conhecerem o seu passado e ganharem uma forma de cidadania que lhes permita amanhã lutar mais do que nós lutamos, porque não foi o suficiente, para ter uma educação de qualidade no Brasil. Eu, quando estive no Arquivo Nacional, nós criamos um sistema de atrair as escolas públicas para dentro do arquivo, fazendo uma brincadeira que depois não deu para ficar de pé, mas onde convidávamos um idoso da comunidade, da escola, onde a escola estava inserida, para tirar de um baú um objeto qualquer que o permitisse contar a sua história e a história do bairro para os alunos. E era fascinante, né? Dar voz a essas pessoas que então podiam fazer também elas o seu percurso de Lego História ou de Ego História, mas num saber fazer, estaria sempre ligado a um saber fazer, para crianças que, em geral, adoram velhos, quer dizer, pelo menos até bem pouco tempo atrás, tanto quanto eu saiba, o velho na sociedade brasileira ainda merecia uma certa consideração. Mas eu acho que nós temos que criar esse tipo de coisa, quer dizer, levar as crianças para fora da escola, ensiná-las a ver como a história está escondida, né? Subsumida a toda a transformação paisagística nas cidades, fachadas encobertas com anúncios de lojas, mas que podem nos falar de um passado dos anos 30 ou 40, um nome de rua, uma placa de rua que pode nos permitir contar a história de um personagem, uma igreja que possa nos contar, nessa diversidade religiosa que é a nossa, né, a história de festas populares que integrava pessoas, clubes de bairro também que nos permitem retraçar esse passado. Então, eu acho que nós temos esse desafio de estar inventando todo dia
alguma maneira de levar para a sala de aula essa isca preciosa que vai fazer com que os nossos alunos se interessem pelo que nos interessa, e isso fará deles, enfim, melhores cidadãos. É como eu digo, se nós não vivemos no melhor dos mundos, vamos tentar viver num mundo melhor, mas vamos fazer a nossa parte. Eu acho que a criatividade do professor nisso é de fundamental importância. Mary, a Cristiana Travassos deixa a seguinte mensagem para você. É um prazer rever a minha professora de Brasil Colônia, muitas saudades. Acabei indo para a área de psicologia e sempre vi uma ligação entre a história e a procura de nós mesmos. Concordo plenamente quando você diz que o não conhecimento de nosso passado nos faz o pouco contato com nós mesmos. Isso reflete na cidadania, porque não nos sentimos pertencentes à nossa terra. Muito bom, adoro ouvir você. Cristina, obrigada, saudades também, viu? Deixa eu ver aqui mais perguntas que estão chegando. A Chiara Axox. Sou doutora em literatura e apaixonada por história do Brasil. E tenho um projeto literário de história e literatura e escrevo romances históricos apontando temas importantes da nossa história. A Liana fala, ia falar do embaixador Alberto da Costa e Silva. Amo, de uma consciência incrível, uma lucidez invejável. A Chiara, de novo, nas minhas pesquisas eu leio literatura da época e uso arquivos como base para as minhas pesquisas para a escrita dos romances. Ótimo. A Denise Porto. Mary, como você bem disse, a filia dialógica entre história e literatura, embora seja de fundamental importância para o fazer historiográfico, ainda é vista de forma muito refratária por parte do campo da história. Como você vê isso? Filia dialógica. Eu vejo com muita tristeza, Denise, como eu acho também a separação entre história e história da arte, lamentável. Eu, quando dei aula na PUC, eu me lembro de ter levado os alunos de pós-graduação pela primeira vez, ao Museu de Belas Artes, que é um museu que fica aberto aos domingos para todo mundo que quiser se aproximar de arte. Aliás, essa nossa querida colega que escreve romances históricos, ela também deve conhecer bem a história da arte, porque tudo isso é fundamental para nós alimentarmos a nossa imaginação. Eu digo sempre que o historiador isso quem diz, eu acho que é o Mark Bloch, né? Ele é o detetive que tem que reconstruir o crime que ele não assistiu. Mas como é que ele vai reconstruir se ele não tem imagens, né? Então, a história da arte, a literatura, você sabe que, a um dado momento, na Sorbonne, se quis até incluir filologia como matéria obrigatória do curso de história, porque achava que, sem o conhecimento da língua, né, era impossível estudar história. E eu concordo, sobretudo, porque se nós olharmos os dicionários antigos, eu uso muito os dicionários, nós vamos ver que a definição que damos para certas palavras tem um sentido completamente diverso daquele que nós utilizamos hoje. Eu, quando escrevi a História da Vida Privada, sob direção do Fernando Novaes e da Laura de Mello e Souza, fui ver o que queria dizer privado no dicionário do Brutot, que era o dicionário colonial. Me lembro que um colega lá da USP também usava a palavra polícia, achando, obviamente, que era uma polícia armada, com um bastão na mão, quando polícia, no texto do século XVIII, quer dizer civilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado em conhecer bem as disciplinas afins quando trabalhamos determinados temas, né? Então, por exemplo, hoje, graças, obviamente, à publicação de centenas de milhares de gravuras de Debré, Ruguendas e companhia, é muito legal a gente fazer a história da escravidão, porque a gente tem ali todo um apoio, tanto para ver o escravo amarrado no pelourinho, apanhando, e dentro do navio negreiro, como para ver, como você vai ver na sua tese, as joias de escravas, né? As mulheres bem vestidas que nos falam dessa mobilidade social
que as mulheres negras e pardas tiveram a partir do século XVIII. Então, a história da arte e a literatura iluminam e muito, né? Iluminam e muito. Quem quiser saber como é que se comportava uma irmandade religiosa no século XVIII, depois de uma festa, é só ler o Gregório de Matos. Né? É a coisa mais divertida que há, todo mundo dançando, todo mundo rebolando, todo mundo bêbado, os corpos um por cima dos outros. Então, a literatura é realmente, eu acho, uma janela para a gente enxergar melhor o que a gente está tratando, tão eficiente quanto as imagens. A Juliana Coelho Neto diz o seguinte: olá, estou adorando o papo, super obrigada. Estou fazendo uma pesquisa sobre o Coelho Neto, o quanto ele é atual. A história pelos olhos desse visionário escritor que viu nas ruas e nas tradições indígenas, africanas e mestiças, rica fonte fundamental na construção de uma identidade nacional de nova república que estava se formando. Fiquei muito animada com tudo isso que você falou. Isso tem tudo a ver com o meu projeto. Obrigada. Obrigada. A Vitória, nossa colega, professora também aqui do nosso curso de pós-graduação da Universo. Não, Cláudia, é a Natália. Desculpa. Natália, tá, ela manda aqui uma pergunta da Natália. Desculpa, Vitória. A história é uma área que utiliza dos... a Natália Ferreira que faz a pergunta. A história é uma área que utiliza dos documentos arquivísticos e, como a senhora sempre diz, que acredita que estamos frequentando o mesmo. Assim como a senhora percebe que o documento, enquanto fonte, deixa de ser uma reflexão pessoal do historiador para se tornar prova de pesquisas. Essa reflexão, eu suponho que ela esteja perguntando qual é a relação entre a escolha do historiador em relação aos documentos e prova de pesquisas, entre aspas. Eu não sei exatamente qual é a pergunta, mas talvez... Eu acho que a relação entre historiador e documento é uma relação de responsabilidade absoluta, né? Porque nós temos que ser fiéis ao documento, saber interpretá-lo, saber criticá-lo, saber reconhecê-lo como um fato, né? Um relato de um fato. Então, esse compromisso com uma verdade, que é aquela que nós vamos construir, porque todos sabemos que a história é uma construção consensual em torno de fatos, né? Então, eu diria que tem que haver aí um compromisso de responsabilidade muito grande, mas é óbvio, a gente só estuda bem aquilo que, como disse a nossa colega psicanalista, psicóloga, tem a ver com a nossa subjetividade. A Ana Carolina Torresani Ronda Giuliupi pergunta: Mary, qual a sua opinião sobre o programa de mestrado profissional em História, Prof. História? Obrigada. Cláudia, o mestrado o quê? O mestrado profissional em História, Prof. História. O mestrado profissional em História, que forma professores de História, né? O Prof. História. Isso eu acho uma coisa muito positiva. Agora, eu não conheço os conteúdos, eu não conheço o programa, né? Se for um programa que continua engessando na direção do vestibular, que não deixa ao professor a sua parte de criatividade, a sua parte de liberdade, aí nós vamos só cair em mais do mesmo, né? Mas a possibilidade de adequar mais professores de escolas públicas ao melhor conhecimento, a mais leituras, isso eu acho muito bom. Eu não sei se está sendo levado em conta a valorização do regional, porque hoje, como nós temos vários pós-graduações pelo Brasil todo, e o número de pesquisas locais é muito importante, e rompe justamente com essa cena hegemônica, que era a cena Rio, São Paulo, e depois Belo Horizonte, quando ficou na moda, graças a Laura de Melo Souza, o trabalho fantástico dela sobre a pobreza em Minas, trabalhar Minas, porque ninguém trabalhava em Minas, era Rio e São Paulo. Mas eu acho que hoje, com essa abertura, a possibilidade de integrar a história regional a uma formação de pós-graduação, é fantástico. Eu sou totalmente favorável a tudo que signifique as pessoas aprenderem mais, gostarem mais de aprender, né? Mas tem que ter o gostar, né? Se for na base do cacete, da camisinha de força, da caixinha, eu acho que aí a gente vai ter gente fugindo da história, como fogem os alunos até hoje. A Tayane Gonçalves
Fala, bom dia, sou professor de Educação Física, mais apaixonado por História do Brasil. Mary Del Priore, que faz com seus livros essa paixão continuar pulsando. Parabéns por aproximar as pessoas dessa área de conhecimento, desse conhecimento incrível. Tayane, deixa essa mensagem para você, Mary. Tayane, obrigada, mas você sabe que eu faço questão de dizer isso, porque eu acho que a gente tem que honrar aqui os nossos colegas, que o grande motor para eu me interessar pelo tema foi o nosso querido professor Vitor, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que junto com Francisco Carlos fundou, isso é uma coisa bárbara, sensacional, né? Fundou esse centro de estudos de história dos esportes, isso foi depois replicado, interessou muita gente. Eu acho que a única vez que eu vi assim, as salas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é aquele lugar vetusto, né? Que as pessoas entram com muita cerimônia, bombando, mas bombando, foi um curso que Vitor e eu fizemos sobre história dos esportes, e aí foi um negócio espetacular, porque aí a gente viu como a história pode dialogar com o jornalismo esportivo. Estava todo mundo do jornalismo esportivo, da CBN, da Globo, da Band lá, para ouvir falar sobre história do esporte. Eu fico muito animada, e eu acho que a história do esporte também deu a história do corpo, que foi uma invenção também dos estudos culturais americanos, deu uma objetividade maior, né? Então, juntar a história do corpo, a história do esporte, realmente, eu acho que abriu para uma conversa gostosa entre história e outras disciplinas. Eu te agradeço aí de você gostar disso, mas é o Vitor, é o patrono, é o pai fundador, junto com o Chico Carlos, lá na Federal do Rio de Janeiro, de tudo isso. O Sávio diz o seguinte, que o prof de História aqui na Bahia faz esse prestígio ao regional, deixou esse testemunho. E a Rita Esteves pergunta, Mary, qual o limite da literatura como fonte histórica, tendo em vista que se trata também de uma obra de ficção? Olha, eu acho que se eu tivesse que dizer assim para um aluno meu, você quer entender a escravidão? Eu diria para ele ler A Menina Morta, que é um romance absolutamente maravilhoso, escrito no início do século por um grande autor de literatura brasileira e que trata justamente do ocaso das fazendas de café no Vale do Paraíba. Ali, realmente, você mergulha em história de uma maneira muito profunda. O que eu acho é que a literatura não pode operar sozinha. Nós não podemos pegar aquele dado ali que o ficcionista está nos passando como um dado histórico. Mas ela serve, e muito, para nós darmos carne e sangue para o material que nós extraímos dos arquivos, notadamente dos arquivos sobre escravidão. Então, eu acho que a Federal da Bahia, capitaneada aí pelo João José Reis e os seus colegas, o pessoal que ele formou, faz um papel fundamental, né, para os estudos de escravidão, para os estudos de mobilidade social, uma coisa que o Zé Antônio Gonçalves de Mello cobrava muito lá atrás, nos anos 20, ele dizia, bom, tudo bem estudar a escravidão, mas por que nós não estudamos também o homem livre, negro, né? E os estudos do meu querido amigo estão mexendo muito com tudo isso. E a Bahia tem duas coisas fantásticas. Quer dizer, a Bahia tem um arquivo público maravilhoso, que eu não sei em que estado que está, as últimas notícias que eu tive é que estava um pouco abandonado, mas que sofreu, em um dado momento, reformas, estava indo relativamente bem, e a Bahia tem uma literatura regional maravilhosa. Então, se você juntar, quer dizer, os trabalhos que estão sendo feitos na universidade com a literatura baiana do século XIX, teve grandes autores, grandes jornais, o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, do qual eu sou sócia correspondente, tem um arquivo de jornais baianos do século XIX, que é um espetáculo, né? Então, juntar essas vozes, aqui eu estou me lembrando, por exemplo, do pai da Condessa de Barral, o Pedra Branca, né, que foi um grande poeta, editou um jornal para mulheres. Quer dizer, se você junta esse talento do baiano para a escrita, né, que termina aí, hoje tem vários
vários autores importantes, mas, enfim, eu acho que o Jorge Amado seria o mais importante deles, o arquivo e a universidade, você está aí nadando de braçada num ambiente muito legal para fazer boa história. Mary, nós temos aqui te ouvindo, Mary, professores de várias partes do Brasil, né? Essa é a vantagem agora que nós estamos tendo com essa pandemia, se é que existe alguma vantagem nisso, mas de nos relacionarmos via online, né? E a Ana Carolina Torresani Ronda Gianlupi diz, aqui no Rio Grande do Sul, o Prof. História na Universidade Federal de Santa Maria também valoriza o regional. Obrigada pela resposta e pelo encontro, Mary. Uma pergunta aqui da Silmária Ledo. Mary, como reinventar o ensino de história para formar cidadãos questionadores das forças dominantes, sobretudo no atual contexto de grande negacionismo histórico, considerando a diminuição da carga horária na BNCC, né, Programa Nacional de Currículos, né? E também uma outra pessoa falou da história sem partido. O que você acha disso? Juntando as duas perguntas. Olha, eu acho que é um momento muito complicado para todos nós, muito. Eu nem... Outro dia, já no live com o Eduardo Bueno, a gente já descascou realmente essa coisa das falsas verdades. Eu até aproveitei para contar a história das fake news, né, que nascem lá atrás, em Roma, com Aretino, que era pago pela família Médici para contar histórias falsas, e aí ele pendurava essas histórias falsas em praça pública, e de como isso depois evolui durante a Revolução Francesa. O próprio Zé Bonifácio, cuja biografia eu fiz, se auto-entrevistando e se apresentando como patriarca da independência. Quer dizer, quando a gente sabe que a independência foi uma coisa extremamente complexa, que teve dezenas de partidos envolvidos, brancos, pardos, negros, que ela não tem nenhuma linearidade, enfim, tudo é matéria aí para a gente estar pensando e tentando manter a cabeça para fora da lama, vamos botar assim. Eu sempre procurei me manter, eu tenho muitos anos de docência, até a minha revelia, que eu, por mim, gostaria de ficar só escrevendo, mas eu preciso de dinheiro, então eu dou aulas. Mas durante toda a minha carreira, eu procurei sempre me manter alheia às discussões políticas em sala de aula. Eu digo isso a você porque até faz parte da tal brincadeira de Lego História. Lá na PUC, por lermos Gilberto Freire, num ambiente muito politizado, marxista, nós somos horrivelmente perseguidos, né? O nosso grupo ali, que lê Gilberto Freire, eu tive uma experiência com intolerância nesse aspecto muito ruim, né? Então, fiquei sempre muito, muito feliz da história política ter se eclipsado a partir dos anos 80, porque quem tomou a frente foi a história cultural. Então, a história política ficou realmente em segundo plano, e dessa forma eu fui me protegendo. Eu não sei exatamente qual será o impacto de um professor, digamos, ideologicamente muito férvido em sala de aula. Eu não sei que impacto isso terá nos alunos. Nunca vivi essa experiência, a não ser perseguida na PUC como aluna por querer ler um livro que era considerado proibido. Mas eu acho que nós temos que ter compromisso com projetos. Eu volto a dizer o que eu disse desde o início. Eu acho que ficar repetindo slogans em sala de aula durante muito tempo não leva a nada. Eu acho que nós temos que ter projetos que incluam a coletividade e a nós mesmos. E eu acho que o melhor projeto que nós podemos ter hoje é fazer a melhor história possível. Essa que nós podemos levar para a sala de aula, essa que nós podemos levar para os lives, essa que nós podemos corrigir nos meios de comunicação, quando somos chamados para opinar. Então, eu acho que o historiador tem que sair da sua invisibilidade
né? Nós não podemos ser meia dúzia de pessoas que são vistas como historiadores públicos, nós precisamos de muito mais gente. Mas, para que isso aconteça, é preciso que vocês, que estão fazendo um trabalho discreto, que vocês tomem a palavra, né? Que a gente exija da ANPU, por exemplo, determinadas posturas, né? Eu não entendi que a ANPU não tenha feito um abaixo-assinado contra essa questão do Floyd e a questão do racismo no Brasil. Então, eu acho... Então, se a ANPU não faz, os departamentos façam, as escolas façam, os alunos façam. Nós não estamos nos mobilizando suficientemente contra questões que são negacionistas e são nevrálgicas e que tem que ver com a imagem que nós temos como cidadãos aí perante o mundo. Então, eu acho que está faltando... Eu tenho colegas que fazem isso maravilhosamente bem. A Lilian Schwartz, da Federal de Minas, maravilhosa, adoro ela, agora está me faltando o nome. Mas são pessoas que vão para a praça pública dizer, olha, basta, isso está errado, vamos fazer um abaixo-assinado. Eu assino todos. Né? Agora, eu acho incrível que nós tenhamos uma associação de professores que, que fique quieta diante dessas barbaridades. Então, eu acho que está faltando coragem para se dizer o que se pensa, coragem para se fazer o trabalho como se quer, né? Coragem para enfrentar as adversidades que virão brabas aí, porque o desemprego vai comer solto, nós vamos ter aí uma economia despencando. Temos que ter coragem, então temos que estar juntos aqui, conversando, discutindo, pensando, sem dar soluções. Volto a dizer, né? Acho que era o Brodel que dizia melhor fazer perguntas do que ter respostas, mas tudo isso faz parte de um processo de formação de cada um de nós como um historiador consciente e comprometido com o seu ofício. Mary, nós estamos já nos encaminhando aqui para o final do nosso encontro, LADOC. Existem muitas pessoas aqui, existem diversas pessoas aqui deixando os agradecimentos para você, como a Jane. Obrigada pela excelente palestra, brilhante, e vários colegas te agradecendo. E eu gostaria de franquear a palavra para você, Mary, para as suas considerações finais, né? Mais uma vez, agradecendo muito a sua generosidade por aceitar participar desse nosso encontro. Você disse que citou um autor dizendo que fazer história é escrever um romance sobre o passado, e isso ninguém melhor do que você sabe fazer. Então, a palavra está com você. Agradeço imensamente a todas e a todos que participaram desse nosso encontro. Teremos outros, e vocês receberão também o convite. E a palavra está com a Mary agora, para as considerações finais, agradecendo mais uma vez a você, Mary. Imagina, Cláudia, um prazer enorme. Eu, como disse, sou figurinha fácil, estou aí à disposição para falar, para conversar, mas não gosto de dar lições, me coloco muito humildemente. Eu acho que o nosso caminho é longo, né? Eu só vou terminar aqui com uma frase que eu acho muito importante. Eu acho que as certezas escravizam, eu acho que a razão importa, mas o que importa mesmo dentro de cada um de nós é a empatia, é isso que nos conduz em relação ao outro, é isso que nos faz não ter um lugar de fala, mas ter um lugar de escuta. Eu digo sempre, quando eu sou interpelada, mas você vai trabalhar com negro? Vou trabalhar porque o meu lugar é um lugar de escuta. Eu quero escutar as pessoas, né? Eu quero que a minha empatia em relação ao meu ofício, aos meus temas, às pessoas que se interessam por isso, seja, digamos, a minha mola que me faz ir para frente. Eu quero agradecer a cada um de vocês, deixar aqui uma mensagem, desculpe aí a fofolândia, mas de muito amor. Eu acho que a gente tem que ter amor pelo que a gente faz, eu acho que a gente tem que ter amor, né, pelo próximo, pelos colegas, pela nossa comunidade. Vamos em frente, não vamos ter medo, né? E eu acho que, de alguma maneira, a luz vai aparecer no final do túnel. Um bom dia para todos, uma boa semana. E o texto, para quem quiser um texto formal, uma reflexão, digamos, mais elaborada sobre a questão
Muito obrigada a todos. O texto será enviado para vocês, tá? Pela Vitória. Agradeço imensamente a Mary, todos estão agradecendo aqui, e estaremos juntos aqui com mais um Encontro LADOC do programa de pós-graduação da Universo, em História, programa de pós-graduação em História da Universo. Muito obrigada.